Luizinho, o pequeno polegar. Luizinho é um dos jogadores mais queridos na história do Corinthians. Natural da zona leste de São Paulo, Luizinho foi um dos jogadores mais habilidosos e amados que passaram pelo Corinthians. Os fãs costumavam chegar cedo ao estádio para vê-lo jogar quando ainda era juvenil. Devido à sua habilidade excepcional, ele ganhou o apelido de Pequeno Polegar durante uma excursão do Corinthians à Europa em 1952, em referência a um personagem de uma fábula infantil que driblava um ogro malvado. Com apenas 1,64 de altura, Luizinho era rápido e muito difícil de ser marcado, e segundo a lenda, ele até sentou na bola durante um jogo contra o time do Parque Antártica após driblar seus adversários. Contra o rival ele anotou 19 gols em sua carreira. Ele ganhou muitos títulos e marcou muitos gols pelo Corinthians, mas o mais importante foi o gol que ele marcou de cabeça na conquista do Campeonato Paulista de 1954, o tão esperado título do quarto centenário, que é comemorado até hoje. Desde que estreou pelo Corinthians em 1948 até sua saída em 1960, Luizinho sempre foi titular absoluto e um dos principais, se não o principal jogador da equipe. Depois de passagens por outros clubes, Luizinho voltou ao Parque São Jorge para encerrar sua carreira em 1964, ficando até 1967 totalizando 603 jogos com a camisa do Corinthians. Em 1994 foi homenageado pelo Corinthians com um busto seu no jardim do Parque São Jorge, honraria esta que até então fora concedida somente a Neco, o primeiro ídolo do clube. Em 1996, aos 66 anos de idade, em um amistoso contra o Coritiba no estádio do Pacaembu, Luizinho jogou por 5 minutos e foi fortemente aplaudido e ovacionado pela torcida que lotou o estádio para vê-lo em campo, em um dos momentos mais emocionantes de sua carreira como jogador profissional, e assim totalizou 604 partidas, tornando-se o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians. Luizinho também foi treinador do Timão em algumas ocasiões, e como ele mesmo costumava dizer, sabia pouco sobre o cargo, mas sempre estava lá para ajudar o Corinthians. Sua presença no comando técnico valia muito mais pelo aspecto moral do que pela orientação tática, demonstrando assim um amor imenso pelo Corinthians. Luizinho marcou 175 gols com a camisa alvinegra. Os títulos de Luizinho pelo Corinthians foram: Pequena Taça do Mundo de 1953. Campeonato Paulista de 1951, 1952 e 1954. Torneio Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954. Copa do Atlântico de Clubes de 1956. Torneio de Brasília de 1958. Torneio Início do Campeonato Paulista de 1955. Taça Cidade de São Paulo de 1952. Taça das Missões de 1953. Taça Charles Miller de 1954 e 1958. Taça dos Invictos de 1956 e 1957. Torneio de Classificação do Campeonato Paulista de 1957. Troféu Bandeirante de 1954. Troféu Lourenço Fló Júnior de 1962. Luizinho morreu em 18 de janeiro de 1998 aos 67 anos, devido a complicações respiratórias.